Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Segunda-feira, 21 de maio de 2018, uma semana que começou com manifestações dos caminhoneiros praticamente em todo o país. Conforme o presidente do sindicato deles falou, nacional, né? Sindicato Nacional, disse que não era fazer paralisação, que ficou muito surpreso com as notícias que ele ouviu aqui do Rio Grande do Sul, que estão parados, não... A verdade é que os caminhoneiros param os outros caminhoneiros. E isso aconteceu, mesmo que não tenham ficado na estrada mesmo, né? No rolamento da estrada, parou, começa a atrapalhar tudo. Falando em transporte, os metroviários, depois de um encontro, depois de uma reunião no TRT da 4ª Região, eles desistiram de fazer a paralisação nesta terça-feira. Então, significa que está tudo certo com o transporte do metrô nesta terça-feira. E também o que está trazendo muita tensão e agora um pouco mais de atenção foram as eleições na Venezuela, né? Porque agora o grupo, né, os governos do tal do Grupo de Lima resolveram tomar uma atitude, ou pelo menos se manifestar, parece que não adiantou nada, né? O que vai resolver isso? Não, eu acho que a atitude mais importante foi tomada pelo presidente Donald Trump, que determinou hoje que ninguém nos Estados Unidos, nenhum cidadão americano, qualquer tipo de autarquia, órgão público ou empresa privada americana pode negociar com a Venezuela, seja títulos públicos, seja qualquer tipo de negociação comercial. E o mais duro de tudo é que os Estados Unidos decidiram parar de comprar o petróleo venezuelano. Isso vai ser um baque violento na economia venezuelana, que agora vai definitivamente descer lomba abaixo. A retirada de dinheiro da Venezuela por parte dos comandantes militares, a quem foi dado o comando do país, porque é eles que garantem o Maduro no poder, em contas numeradas de paraísos fiscais. Os comandantes militares venezuelanos vão sair ricos. O problema é que eles vão ser caçados, porque grande parte desses comandantes militares é ligado ao narcotráfico. O Chicão já tinha alertado algum tempo atrás aqui que esses comandantes militares venezuelanos tinham um envolvimento com cartéis do Caribe e da Colômbia, do México, enfim. Então, assim, essa gente vai sair com muito dinheiro e a Venezuela agonizando. Todo mundo viu ontem, o candidato mais votado foi o ausente, né? Pois é. O ausente. Foi o mais votado ontem, foi o ausente. E tu acha que o ausente vai aparecer até o dia da posse? Ele vai rigorosamente cumprir o seu nome. Ausente. Então, o que se viu foi uma grande farsa. O próprio constrangimento na comemoração era evidente. A Venezuela vai sofrer pressão. Os países da América Latina decidiram se posicionar. Os Estados Unidos já se posicionou. Do Grupo de Lima. E quem mantém hoje a Venezuela é a China e a Rússia, que mantém a negociação comprando petróleo venezuelano e enriquecendo. Porque a China e a Rússia, parece que nesse caso elas não mantêm muito a coisa da coerência, né? Não importa que esse maluco lá e os comandantes militares venezuelanos estejam assassinando e matando a população venezuelana. Eles querem ter um enclave na América Latina para contrapor aos Estados Unidos. É o tipo de enclave boboca, porque vão criar uma favela que não vai contrapor coisa nenhuma, né? Mas, enfim, triste. A eleição venezuelana foi um marco triste na história da cidadania da Mas democracia. foi, né, Gustavo Vitorino? Tá lá, é isso que acontece e aquele povo vai continuar morrendo à míngua. E o mais curioso é o seguinte, isso que eu não entendo, todo mundo se manifesta, mas e aí o povo? O Chicão, a eleição venezuelana foi com aquelas urnas. Iguais às nossas? É.
Elas são feitas lá? Marne Barcelos, eu quero muito te ouvir sobre isso. Hoje eu abri a programação da Rádio Pampa às 6 horas da manhã, com aquele friozinho gostoso. Eu quero dizer que eu já estava no banho às 6 da manhã. 6 da manhã. Mas o primeiro assunto que eu debati com os ouvintes da Rádio Pampa às 6 horas da manhã de hoje foi justamente essa eleição na Venezuela. E o Vitorino, com bastante inteligência, observou com precisão o que acontece na Venezuela. Só que o Vitorino esqueceu de um cliente que continua recebendo petróleo da Venezuela, que é Cuba, que não paga. Ah, é. Bom esse cliente, né? O cliente não é brasileiro, paga. hein? Não é brasileiro, paga. Não paga, então, não é brasileiro. A Venezuela, depois desse cidadão lá, o senhor Maduro, que é absolutamente uma pessoa ridícula, né? É um ex-motorista, nada a ver, ele poderia galgar como motorista todos os postos até chegar à presidência daquele belo país do Caribe. Mas ele se furta à honestidade, ele é um desonesto, ele é um homem desonesto, ele é uma pessoa que usa de todos os artifícios para se manter no poder, coscovilhando e fazendo aquela mise-en-scène aí para o mundo. Ele acha que o mundo é bobo hoje, que aceita e acredita nessas coisas todas, quando, segundo os observadores da própria Venezuela, disseram que nem 30% da população votou, nem 30%, eles falam em 46%. 30% dos votantes, dos direitos a voto, não da população, dos direitos a voto, dos eleitores. E aí, o que acontece? Ele é eleito, né? Ele é eleito com 70, 60 e pouco por cento, com meia dúzia de votos, que a gente já sabe o que aconteceu. Então, foi uma eleição manipulada, como todo mundo sabe, que outros países também que usam essas mesmas urnas têm as eleições manipuladas, a gente já sabe disso. Então, esse cidadão que continua mandando na Venezuela e com os Estados Unidos, pela primeira vez, os Estados Unidos tomam uma atitude para conter isso aí. Só que quem se ferra, quem se rala, quem se arrebenta é o povo. É o povo. Da Porque Venezuela. eu vejo assim, o grupo de Lima se manifesta, isso, aquilo, aquele outro, o Donald Trump, mas e o povo, gente? O povo continua sendo o último a ser lembrado. Magda, eles ouviram alguns venezuelanos que atravessaram a fronteira. Eu não gosto de falar a palavra povo, a população. Eles atravessaram a fronteira, os venezuelanos, e aí foram ouvidos, né? Ruxa, eles disseram um negócio assustador. Eles disseram, é preferível morar na rua no Brasil do que em casa na Venezuela. Aqui tem comida. Ai, que horror. Comida, sabe que isso me dá um mal-estar, sabe? Isso me dá assim, ó, eu fico com uma vergonha alheia, sabe? Magda. Eu fico muito mal quando eu ouço isso. Isso é caso de direito. Cadê o pessoal dos direitos humanos? Cadê o pessoal dos direitos humanos? Eles estão preocupados com... Eu quero, acho que focar outra visão aqui, uma visão mais otimista que até do que nos coloca a Magda, porque eu acho que finalmente foi articulado o embargo mundial contra a Venezuela. Acho que esse foi o último golpe que eles podiam dar, porque era um faz de conta. O próprio Estados Unidos, que se mostrava descontente, mas também não deixava de comprar uma gota de petróleo lá, em sendo mantido esse embargo. O próprio Brasil já se manifestou também, o Brasil está junto nessa Sim, está. É Argentina, Brasil... Canadá, Honduras, Paraguai, tem um monte de gente aqui nessa... Porque a economia, a gente discute, até a semana passada nós fizemos uma comparação de Brasil e Venezuela, por que o Brasil não seria nunca uma Venezuela, pelas riquezas naturais que nós temos. A Venezuela não tem nada, pessoal, a Venezuela tem o petróleo. Se não comprarem o petróleo dela... não há como funcionar, não há como articular. Então, eu acho que, Gustavo, o que nós temos que acompanhar e torcermos é que realmente o Trump tem uma personalidade para isso, ele não é dado a voltar atrás, né? Ele está comandando isso, os países latino-americanos finalmente se organizaram. Então, eu acho que tem dia e hora, Magda, para terminar isso, porque não há como funcionar. Porque enquanto os que estão no poder têm dinheiro, eles conseguem oprimir o povo. Agora, quando termina o dinheiro deles, eu não sei como vai funcionar. É que Ruxo, tem um porém nisso aí, que é o grande obstáculo hoje, que é o fato de que a China e a Rússia apoiam o Maduro porque eles querem um enclave anti-americano na América do Sul. E a Venezuela é esse enclave. Então, assim, a China e a Rússia já disse que vai aumentar a importação de petróleo da Venezuela. Nós tínhamos que era quase 40% a importação dos Estados Unidos. Era esse pensamento. Eu quero continuar nesse assunto, mas o Chicão também quer participar, deixa ele dizer alguma coisa. Eu quero dar 2 drops. É sobre isso? Um sobre isso e o outro que não é isso. Sobre isso é o seguinte, não vai adiantar nada o embargo. Nada. Mas nada. Vai ficar mais forte. Por quê?
Esse mesmo embargo foi tentado contra o Irã e não adiantou. O embargo irrita a Rússia, irrita a China. A China e a Rússia, elas têm um poder muito forte em países laterais a elas e força aqueles países a comprar. Chechênia compra, Ucrânia compra, Lituânia compra, a China manda todo mundo comprar lá, a Coreia do Norte compra e mantém a Venezuela. O que adianta que os Estados Unidos têm que fazer é uma intervenção armada. Operação militar. É uma operação militar ou assim entrar e colocar um outro governo, porque quando a China invadiu o Tibete, ela invadiu e não deu explicação para ninguém. Quando a China tomou a Manchúria, a mesma coisa. E a Rússia com a Chechênia também. Os americanos estão muito preocupados com a opinião mundial. Não tem que ficar opinião. Preocupado. Concordo. Os bolivarianos Concordo. têm que ser tirado na marra. E esse lance que o Vitorino falou é verdade. Quando a Colômbia pacificou os cartéis através de uma negociação, que eu já falei aqui, a Colômbia produz, entre aspas, e o governo faz vistas grossas, mas quem leva a parte suja é a Venezuela. A Venezuela virou um grande porta-avião terrestre para mandar droga para o México e chega nas cidades americanas. Então, os americanos têm que ver isso como um grande problema para a juventude e para o tráfico que está acontecendo nos Estados Unidos. Só assim a Venezuela vai, Magda. E aí eu vou aproveitar esse en passant e mandar um abraço ao amigo Gilberto Gomes, da Festejar Eventos.com.br, que fez o nível da senhora Rosa, que é a mãe do grande Paulinho do Choroquê. Do pai Paulinho? Do pai Paulinho. Ela fez 70 anos e ele e o pai Paulinho, impressionante. Eu estive lá fim de semana, tem sempre uma vela, um axé para nós aqui. Para todos nós, para o programa. Audiência, esse programa cada vez cresce mais. É top, entra a Ruschel e o programa fica mais melhor. Então quem é que fez aniversário? A senhora Rosa, que é a mãe do pai Paulinho. Mãe do pai Paulinho. Mas então, e Gilberto Gomes, que fez todo o evento. Já que tu lá. estás falando sobre o pai Paulinho, que as pessoas acham assim, vocês falam do pai Paulinho porque vocês vão lá, porque vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vocês fazem demanda. Não, nada disso. Até porque ele gosta de todos nós aqui. Então, ele harmoniza. Só fez o programa ter essa audiência exatamente. Bom, mas por que eu estou fazendo esse comentário, né? Porque hoje, agora à noite, ele está em Alvorada, tá? Participando de uma coisa muito bacana. Ele está, na verdade, na Câmara de Vereadores de Alvorada, onde está acontecendo uma palestra, está acontecendo, com Ângela Garcia, que é da Faculdade Sojipa, e o pai Paulinho Ogum Choroquê. O tema é Dança Afro no Contexto Escolar. E quando a gente tem uma pessoa que a gente tem próximo e que são assuntos que dificilmente são levados a esses espaços, é uma honra e também os nossos cumprimentos ao pai Paulinho, que está lá na Câmara de Vereadores de Alvorada, tratando de um assunto cultural dentro da escola. Ou não é, Marlene Barcelos? É verdade. Que é favorável a tudo isso. Gustavo, desculpa, não sei se vocês queriam falar mais da Venezuela. Não, eu quero só dizer para as pessoas que não morreu ninguém. Nós estamos todos de preto porque é inverno, só isso. Porque estão corneteando a gente aqui no Facebook, dizendo quem morreu. Olha, quem morreu eu não sei, mas que vai morrer alguém, vai. Vai morrer gente. Eu já vou estar pronto. Magda, eu quero trazer em homenagem a uma telespectadora nossa que me mandou um gentil e-mail. Ela queria saber a minha opinião. Eu disse, olha, o assunto é tão interessante que eu vou dar a minha opinião e vou dividi-la com a bancada para quem quiser se manifestar, porque a notícia já circulou por aqui, que é aquele outdoor de Quaraí. Daquela famosa frase, só tenha filhos quem puder criar. Então, em Quaraí botaram lá, o próprio município resolveu botar o outdoor, só tenha filhos quem puder criar. E saiu uma celema, virou uma questão que saiu do município, foi para as redes sociais, se transformou numa discussão nacional. E ela me consultava, ela queria saber. E eu fui primeiro ler sobre o tema, né? Eu vi que as pessoas que trabalham com o tema
apoiam a frase. Primeiro porque ela traz o debate. Sim. Que é o debate, que é o planejamento familiar, que é a ideia de constituir a família, da prevenção, da ilustração ao povo que precisa ter a sabedoria, né, na decisão dessas questões. Então, a Secretaria Municipal de Saúde do próprio município era a favor. Depois, o presidente do Conselho Regional de Medicina se manifestou também a favor do planejamento. A promotoria da Vara de Infância, que lida lá na ponta, pessoal, com essas crianças que ficam vagando sem pai, sem mãe, ao relento, as drogados, né, sem recuperação, são as pessoas que mais sentem o problema da falta do planejamento familiar. Então, eu quero dizer assim, que ela queria a minha opinião, né? Evidente que eu sou pelo planejamento familiar, eu sou pela orientação, eu sou pela distribuição de preservativos, eu sou a favor do DIU, sou a favor da pílula anticoncepcional, esta é a minha visão, tá? Só não chego ao ponto do que se faz na China, que é limitar. Na China limita, é um filho por casal. Agora mudou, agora são 2. São 2, agora né? Pode 2. Porque está faltando lá. Tá faltando gente. Eu não chego a este ponto, né? Mas eu acho que a instrução para que tu possa tomar uma decisão madura, ela é importante. Quero dar o nome dela, dona Adri Brandão. Muito obrigado pela consulta. Já que tu estás... Bom, tu queria saber, né, da opinião. Eu concordo contigo em gênero e número também. Acho que tem que haver planejamento, acho que tem que ter acesso aos métodos anticonceptivos. Concordo plenamente contigo. Não vou te dizer que a frase tenha sido das melhores ditas, a forma que a coisa foi expressa, mas é um resumo, né? É bem objetiva. Mas acho que é preciso muito ter planejamento. Não venham com essa história que onde come um, come dois. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. Isso nunca foi verdade. E assim, colocar um filho no mundo é de uma responsabilidade sem precedentes e para toda a vida. Se não for para isso, então não faz sentido. Eu quero cumprimentar o prefeito pela coragem de trazer esse assunto à discussão. Quero cumprimentar o prefeito. Parabéns, prefeito. O senhor foi corajoso, o senhor foi cidadão e digno. O que irrita é irresponsáveis que saem botando o filho no mundo e depois dizem que o poder público, o governo tem que dar casa, tem que dar emprego, tem que dar não sei o quê. Está na Constituição. O governo, não, a Constituição diz que tem que assegurar, é diferente. Assegurar. Cuidado com a hermenêutica. A palavra é assegurar? Assegurar. Não, cuidado com a hermenêutica. Assim, vamos deixar bem claro. O governo dá educação, dá segurança e da saúde. Essa é a obrigação do governo, oferecer uma estrutura de saúde pública, segurança e oferecer uma estrutura educacional condizente. O resto, trabalhe, faça por merecer, meritocracia. É assim que um país avança. Agora, se encher de filho dentro de casa e depois dizer para o governo que o governo tem que dar casa, vamos invadir o terreno. Sim, mas é um pensamento jeca. Pois é, mas por que o senhor se irrita, se o senhor comentando... E o prefeito teve responsabilidade, e coragem de chamar as pessoas à razão. Parabéns, prefeito. Parabéns. Os meus aplausos ao senhor. Ele tem razão, o prefeito tem razão, mas não vai conquistar isso aí, não vai acontecer nada, porque as pessoas vão continuar colocando filhos no mundo. Mas é negativismo. Muito negativo. Mas é isso, mas não é negativo, isso é realidade. Me conta, além da etiqueta do casal fora. Vamos nada, nós vamos colocar anticoncepcional na dela, vai acabar com isso. Bom, é outra coisa. 3 mil pessoas dormindo nas ruas de Porto Alegre com esse frio. Nós vamos colocar anticoncepcional na mortadela, vai acabar esse negócio lá. Chicão não, esse menino... Não me ofende. Não me aponte esse dedo. Eu sempre te respeito. Por que não trocar o Chicão? Me chamar de Chicão, não faça isso. Mari, eu quero dizer assim, nós somos um canal aberto e por sermos um canal aberto... Parou, deixa o cara falar. Eu tomei um susto. Não te assusta. Nós somos um canal aberto e eu acho extremamente positivo isso, porque nós conseguimos penetrar nos lares mais longínquos, os mais humildes, porque nós somos uma TV gratuita que basta ter o conversorzinho ali e estão nos assistindo. Eu acho que a gente presta um serviço. Sim. A gente falar em anticoncepcional, a gente falar em preservativo, a gente falar em planejamento, a gente está tentando, ou pelo menos iniciando uma mudança de cultura. A gente não pode desistir, porque senão, se a gente desistir, a gente fica em casa. Tem isso, né? Claro. Mas eu vou dar um drop de futebol. Pois não. Eu sempre digo que a mulher é o ser mais perigoso do planeta.
Perigoso. E a Piriguete, a mulher mais perigosa tem. Uma Piriguete tirou a Argentina da Copa do Mundo. Icardi não vai para a Copa do Mundo. Por quê? Porque o Icardi, ele casou com a Wanda Nara, rainha das Piriguetes na Argentina, que era a mulher do Max Lopes, e o Messi peitou o técnico, ou tipo eu ou ele. Tu vai abrir mão do Messi? Não. Então o Icardi, o melhor centroavante da Argentina, 30 gols no Campeonato Italiano, está fora da Copa, da convocação. O Lautaro Martinez também está fora. Isso é bom para o Brasil. E o Nangolan, que é um belo jogador da Bélgica. Nangolan. Joga na Bélgica, o ídolo do Pato, joga no Roma. Não vai para a Copa do Mundo só por duas coisas. Porque ele gosta de fumar e dirige bêbado. O que tem que ver só por isso, com isso? Não tem nada a ver. Ele é um atleta. Ele entrou do campo, ele é um dos melhores volantes do mundo. Então o técnico Roberto Martinez errou. Ele tem que mandar um que não fuma e um que não tem ponto na carteirinha, que não faz gol. E deu pra Bélgica. Não tem ponto na carteirinha. Eu só quero dizer uma matéria que tu é especialista, Chicão. Eu só queria dizer que a Wanda Nara era casada com o Max Lopes quando jogou no Grêmio. E eu estava na diretoria à época, eu conheci. Eu ia dizer nada a ver. Eu queria te conhecer, te consultar sobre isso, porque nunca achei que fosse isso. Bem na época. Não, para um pouquinho. Bem na época. Só um minutinho, gente. E agora ela causou uma revolução. Doutor Ruschel, eu não posso admitir que venha do senhor um comentário dessa natureza. O Chicão, tudo bem. Porque é assim, é a linha dele. É a linha dele. O Chicão. Agora, o senhor, presta atenção. Presta atenção. Já se viu isso. Tem que ver a nota da mulher, do não sei o quê. Que feio isso, doutor Ruschel. Eu posso. Tem direito à defesa? Não tem direito, não. Não, silêncio só, silêncio. Não, pode falar. Eu jamais imaginei. Para aí, Chicão. Tô precisando de um advogado. Chicão, deixa eu levantar a questão aqui. Para um pouquinho. Não, ele pode falar se ele quiser. Ela deixou, eu fui citado, Gustavo. Deixa depois vai lá. Direito à defesa. Vamos lá. Tá, eu só queria dizer o seguinte. É que está causando um furor na Argentina, exatamente, está se deixando de convocar alguém por uma exigência de um jogador do tamanho do Messi em função de uma mulher. Aqueles que não acompanham, Gustavo, imaginam que sejam mulheres do tamanho das que cita o Marley nas suas citações aqui. E eu quis dizer que ela é mais modesta. Isso não é um... Não, tu não disse que ela era mais modesta. Não vem. Atenção, meninas, vocês entenderam o que ele disse. Verdade. Eu sou baixinha. Bom, não sou de farmácia. Max Lopes tem razão, Chicão. Tem razão, Chicão. E outra coisa, ela tem um unhão. Unhão quem tem é tu. Não, eu vi uma foto. Não, eu vi uma foto dela com o Max Lopes, assim, com a perna cruzada, e tá aquele unhão, assim, com dedão. Tá, olha aqui, vamos. Não, olha aqui. O Max Lopes levava o Ricardo de fim de semana todo pra viajar ali sozinho. Não, mas deixa eu perguntar uma coisa pra ti. Para um pouquinho. Ele deixou. Afeiçoou. Ah, isso é legal, você afeiçoou. Afeiçoou é a coisa mais séria. Dois que se afeiçoou. É o Icardi e o Gustavo Vitorino. Ela não deixou o Max Lopes pra ficar com o Icardi. É um direito que ela tem. Tem, lógico. Ficaria ruim se ela tivesse casada com um e coisinha com o outro. Sim. Mas ela separou com um. Gustavo Vitorino. Mas o Messi acha que ele tem direito, por ser grande amigo do Max Lopes, peitar o técnico. Não tem direito. Não tem direito. Mas não tem direito. É um direito dela. Não, parei um pouquinho. É um direito dela. Ela separou do Max Lopes. Não, nós estamos falando de três coisas diferentes. Vamos orientar, vamos alinhar esse negócio. Nós estamos falando de três coisas diferentes. E além do mais, o Max Lopes não é atacante de área, portanto não atrapalha para cabecear. É o centroavante número 9, goleador. Não atrapalha para cabecear. Tá furando as bolas. Gustavo Vitorino. É o que eu tô dizendo, atrapalha para cabecear. Por pior que tenha sido... no final de semana. Presta atenção. Lá no Barco do Amor. Chegou. Parou. Olha aqui, ó. Por mais delicada e difícil que esteja sendo essa discussão, porque nós partimos de uma coisa importante para uma semi-bobagem, depois uma desculpa esfarrapada, depois o outro chinelhou, sabe? Semi-bobagem, a verdade é ela se dirigiu a mim. A mulher tem unhão, a mulher não tem unhão. Ela não é top, mas a mulher é rica. O Gustavo, ela não xinga. Não, acabei de xingar. Parece que o Gustavo ficou com ela. Presta atenção. A coisa foi degringolando até chegar na sarjeta. Então vamos acabar com essa conversa. Mário Barcelos, vamos subir na cadeira e dar um nível melhor para esse programa. Senhor João Gilberto,
no alto dos seus 86 anos, passando as maiores dificuldades da sua vida. Quem diria, João Gilberto, nunca se preocupou com dinheiro, sempre delegou aos outros, a mulher, a filha e tal. Lá e conheceu a dona Cláudia Faisol, casou-se com ela. Ela tem 40 anos de diferença, Chicão Tofani. 40 anos de diferença. Para mais ou para menos? Para mais, né? Se ele tem 87, teria 100 e poucos? Bom, a verdade é que a filha menor dele é fruto do relacionamento dos dois. Acontece o seguinte, que eles estão brigando pelo patrimônio, pelos discos que ele gravou e que algumas gravadoras, uma gravadora, se não me engano, é EMI, não me lembro que gravadora, é detentora dos direitos disso, a CBS, não me lembro exatamente qual é a gravadora. Mas o fato é que ele mora em Copacabana, na zona sul do Rio, num apartamento emprestado por um amigo. E ele está tão mal, que quando ele pede a refeição, o restaurante vai entregar, ele pega na porta e não deixa nem a pessoa entrar, ninguém entra na casa dele. Então ele está vivendo os últimos momentos da vida dele, porque com 86 anos, entrando nesse fosso que ele entrou, sem dinheiro para pagar médico, sem poder fazer exame médico, abandonado pelos amigos, que ele abandonou, ele não fala com os amigos. E o Brasil deve tanto ao João Gilberto, o toque dele, a voz intimista dele, o jeito dele tocar. Ele é realmente o pai da Bossa Nova, o João Gilberto. Que situação ele está atravessando. E ele não aceita falar com um psiquiatra, fazer uma análise, fazer alguma coisa, né? Mas ele sempre foi, com todo o respeito que eu tenho por ele, Marli, ele é tri-mal-humorado, ele nunca gostou de pessoas. Eu quero contar uma ele sempre foi grosseiro. Ele sempre foi diferente. Tem uma passagem que se eternizou em Porto Alegre. Eu só gostaria de terminar. Não, mas também eu gosto assim. Não vai receber nós. Eu vou aguardar. Como é que é? Tu não vai receber nós. Eu não recebo agora? Aí mais fácil o Mário receber uma entidade. Pela janela? Não, vou deixar ele concluir. Eu não estou dizendo, eu conheço o mau humor do João Gilberto, eu conversei com o João Gilberto, ele olha com arrogância e prepotência, tudo bem. Tá, mas aliás, agora é o seguinte, o que ele fez pela Bossa Nova, porque no palco ele é um gênio, fora do palco é isso que você está dizendo. Ok, maravilhoso, né? Eu só queria traçar um perfil dele com ele mesmo. Ele teve para que eu conhecesse, primeiro um gênio, como tu dissesse mesmo, um gênio da música, né? A coisa, um precursor, né? Porque quem cria, porque fazer depois o que os outros fazem é mais fácil. É mais fácil, e ser um precursor. Arthur Schopenhauer dizia, gênio é aquele que vê aonde os outros não veem. É verdade. Esse é Schopenhauer. Mas ele veio fazer um show na casa do nosso amigo, que aí eu não sei dizer se já era do nosso amigo, no Encoraçado Botequim, na Independência. Rui Sommer. Era do Rui Sommer, não era do nosso... Não era nosso amigo também, mas não era de quem a gente está pensando. Ainda não era do nosso amigo. E aí ele veio no início da década de 60, e aí ele sentou para fazer o show, e alguém se atreveu a falar, não sei que fosse uma palavra, ou riu, ou se dirigiu à sua consorte, ou seja o que fez. Ele levantou e estou esperando que ele volte até agora. E aí ele vai embora. Para cantar. Ele não voltou. Agora, o bonito do sapato do Russo, não achou? Muito tá, mas não vai dar para mostrar, não adianta falar. Vitorino é da Seara lá do Rio, da Saara do Rio. Como? Da Seara, da Saara? Saara é um mercado bem popular que tem lá. R$12. Tá muito caro, o Gustavo não ia comprar um sapato tão caro assim. Agora, falando em comprar, e a gente tem que comprar onde a gente tem confiança. Quando o assunto é ótica, você sabe que a minha ótica de confiança é a Center Ótica. Ela tem armações lindas, como essa que eu estou usando, e todas essas que estão aqui expostas, lentes de contato de primeiríssima qualidade, e o que eu acho muito importante, essa relação custo-benefício é maravilhosa, porque ele tem preços justos. Eu tenho, por exemplo, a Center Ótica, que fica dentro do complexo do Hospitalar Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, com estacionamento no subsolo, e também para quem quer comprar a primeira hora é grátis no estacionamento. Eu tenho ela como uma referência e como, sem dúvida alguma, o melhor lugar para a gente comprar. Pegue a receita do seu médico, do seu oftalmologista, vá até a Center Ótica e tenho a certeza absoluta que vai melhorar a sua qualidade de visão, não vai atrapalhar o seu bolso e vai deixar o seu visual mais lindo. Porque cada semana que a gente mostra, olha aqui, ó, quantos óculos novos só desta semana agora, que chegaram agora nesse início de semana. Pois estes e outros óculos masculinos ou infantis, inclusive eu mostrei um especial para aquelas crianças que têm problemas
problema de visão que tem que ficar quase que 24 horas com os óculos, né? Para você que é telespectador da Atualidades Pampa, você vai chegar lá, vai fazer a sua compra, na hora de pagar você vai dizer, eu quero aquele desconto mega especial porque sou telespectadora do Atualidades Pampa. Você vai ganhar, inclusive na compra a prazo. A única coisa que você tem que cuidar é para não confundir o local. A Center Ótica, esta que eu estou falando, fica no Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, aquele da Carlos Gomes. Não vai para o outro complexo, é ali no da Carlos Gomes. E o Alexandre Lau é um amor querido, atende a gente super bem, agora ele já sabe fazer café, inclusive, e ainda manda os recadinhos aqui, ó. A dona Zaira Regina dos Reis, que é de São Francisco de Paula, ela esteve na Center Ótica comprando seus óculos, que adorou, foi lá, comprou mais do que um e vai voltar, tenho certeza. Ela é telespectadora assídua do nosso programa, tem um pote até aqui de uma água que diz que ela escreve e eu não leio. Dona Zaira Regina dos Reis, é um prazer enorme tê-la como nossa telespectadora. E agora a gente tem mais uma coisa em comum, que é a Center Ótica. Amanhã eu vou almoçar por conta do Lau, na cafeteria lá. É? Um almoço maravilhoso. É, mas por quê? Porque eu vou passar por lá. Mas ele tem uma ótica, ele não tem uma cafeteria. Mas ele paga por mês. Entendi. Mas fala. isso aqui eu vou mostrar pro Vitorino, porque o Vitorino é craque. Um madarfo do imposto de renda. Olha, eu tenho Vitorino, que pagar... presta atenção aqui, queridinho. Olha só, eu tô vendo. A minha dívida é R$70 por mês. 70,74. Eu pago de multa R$64 e o valor que aqui diz encargos, bababá, biriri, 189. Total, 324 por mês. Isso aqui é um assalto. O que é isso? É um DARF do imposto de renda que eu parcelei. Mas o imposto de renda no Brasil é jurássico. Ele é quase... Tem que pagar no dia. Ele é praticamente escravagista. Escravagista. O imposto no Brasil, não é só imposto de renda, o imposto tal qual nós conhecemos é criminoso no Brasil. É verdade. E isso que nós temos uma limitação constitucional. E o cara é honesto e paga. E aqueles caras lá em Brasília nem não pagam nada. Amiguinho, é só ter que entrar na lista VIP. É que tu tá na lista errada, né? Tá na lista errada. Tu tá na lista tu tá na nossa lista. Né? Por falar em lista errada, eu vou usar esse espaço do programa para fazer um alerta aos senhores e ao mesmo tempo pedir uma ajuda. Eu descobri neste final de semana que fizeram um Instagram fake. Atualidades Pampa. Atualidades Pampa não tem Instagram, senhoras e senhores, tá? E neste Instagram usaram indevidamente uma fotografia minha. Então, eu posso tomar providências, como já estou tomando providências. Mas eu estou avisando vocês por duas razões. Primeiro, que eu quero pedir que vocês nos ajudem a denunciar este Instagram fake, porque ele fere coisas muito mais graves do que simplesmente usar um nome. Ele usa a minha foto, usa o nome do programa e o Instagram, você sabe que é difícil da gente conseguir estabelecer uma bronca com eles, porque ele não tem cara, né? Então, assim, ó, não sigam, não levem em conta nada do que está escrito ali, não somos nós que fazemos, até porque é um Instagram que está fazendo algumas postagens extremamente comprometedoras. Então, assim, ó, não existe Instagram do Atualidades Pampa, certo? Aquele com a minha foto não é meu, não fui eu que fiz. O Atualidades Pampa tem um veículo de comunicação na rede que é fiel e é administrado pela empresa, que é o nosso Facebook, Atualidades Pampa. O resto, não leve em consideração e se você puder ajudar, vamos denunciar para que isso não continue no ar. Perfeito. É bem grave, bem severo o que tem nesse Instagram, Gustavo Vitorino. É triste, mas, bom, você já tomou as providências. Sim, as que eu posso. Cada um de nós tem que tomar a sua. Mas esse recado que você dá aqui é fundamental, porque as pessoas, para se interessarem pelo Instagram, assistem o Atualidades, sabendo que é fake. O Chicão já foi vítima disso. Teve um cara que agora criou, vítima sou eu. Teve um cara que mas vocês são vítimas também do Instagram. O Chicão o cara não, faço ideia que eu disso aí. Teve uma vez que criaram, e um sujeito careca, assim, que usa óculos e tal, criou Chicão Tofani, criou e saía bacana. E o cara ainda dizia assim, não, hoje à noite do programa eu vou falar não sei o quê.
Aí chegou um dia, apareceu isso aqui, ó. E o cara dava em cima das mulheres dos caras e os caras ficavam me peitando depois. Pois é, então a gente tem que dizer, porque assim, ó, até as pessoas se darem conta, e como a gente tem os nossos telespectadores que curtem, que acompanham tudo que a gente faz. Nós não temos Instagram. Nós não temos ponto. Instagram, e independente disso, entra lá e denuncia, porque eu preciso que vocês me ajudem a denunciar, porque eles estão usando uma foto minha. E preciso do advogado. Que tu me deu. Achei não te dei, te emprestei. Vamos, Ruth. Magda, o Tarcísio Peronde, ele andou por Porto Alegre hoje visitando algumas rádios e antecipou uma notícia que depois se tornou nacionalmente, de que o presidente Temer não será candidato à reeleição. Por que será? Vamos à notícia. Turino, vamos uma coisinha melhor para tu acompanhar aí. Ó. Vamos à notícia. O Temer deverá lançar o Meirelles agora dia 22, numa reunião, porque ele estava sendo muito pressionado pelo PMDB, que queria uma definição, né? O Moreira Franco é radicalmente contra esse anúncio do Temer, porque, por motivos óbvios, vai esfriar o café muito cedo. E além das pressões que ele já está sofrendo através de processos, né, ele está com muita dificuldade de governar. E sabendo ainda que ele não será candidato à reeleição, como se diz, o café vai esfriar mais cedo ainda. E muito antecipadamente, né? Vai ser um café frio, fraco e com formiga no fundo. Disseste bem. Na verdade, o presidente Temer ele tentou até o último momento, mas ele não consegue se desvencilhar, especialmente daquele processo da Lava Jato, que é das empresas do porto. Ali, Mário, ali é o calcanhar de Aquiles. Ele não vai sair dali porque é muita delação, é muita prova documental e cada vez aquele inquérito ele aumenta. Então, ele desistiu de fazer isso aí. Vão lançar ele foi desistindo de concorrer. E vão começar... Foi desistido de concorrer. E vão começar as composições, porque eles trabalham com o nome do Meirelles para ver se vai decolar. Ainda é um nome muito fraco, né, Gustavo? Ele não desponta nas pesquisas, ele não sai do... Sim, não sai do chão. Olha o Meirelles também não vai decolar. Nada, zero. O Meirelles... Porque ficou evidente, viu, Ruschel, que até mesmo quem poderia apoiar o Meirelles, que seria uma ala mais à direita, ideologicamente à direita, extrema-direita, enfim, que poderia eventualmente, né, num caso de insucesso do Bolsonaro, que eu acho improvável, o Bolsonaro, para mim, já está no segundo turno, com o pé nas costas, é que até os apoiadores do Meirelles, num primeiro momento, se tornaram resistentes, porque o Meirelles transformou o Brasil no império dos bancos. Ele, como banqueiro, vinculado ao sistema bancário, vinculado ao sistema financeiro, ele criou uma série de dispositivos e tornou o Brasil uma selva. Hoje você entra num banco, você é esfolado. O Marne Barcelos, dia desse, me mostrou um comprovante que eu caí de costas. Cobraram R$ 6,50 para ele tirar o dinheiro dele do banco. Sim, eles já cobram para guardar o teu dinheiro. R$ 2,40, perdão. R$ 2,40. Ele pagou R$ 2,40 para tirar o dinheiro dele do banco. Cada saque que se faça no eletrônico. Se você, por exemplo, precisar de 20 mil reais em dinheiro, você tem que preencher um formulário, dar explicações, ligar um dia antes, pedir para o gerente, coisa e tal. Sabe assim, o sistema bancário brasileiro se tornou tão feudal que hoje as cooperativas é a grande alternativa. O Sicredi cresce a olhos vistos. Esses dias, liguei para o Sicredi. Gente, quero ver o negócio do meu cartão aí. Para aí. Nós vamos mandar uma gerente conversar com o senhor, oferecer os produtos. E quanto custa? Não custa. O senhor se associa, gasta... parece que é 10 ou 20 reais. Você se associa ao Sicredi e passa a ter tudo de graça. Sabe? Aí, o que acontece? Você passa a tentar fugir dos bancos comerciais. Aí vem aquela coisa. Não tem concorrência. Porque 5 ou 6 bancos dominam o segmento hoje. 97% do sistema bancário brasileiro está em cima um cartel. Está em cima de 5 ou 6 corporações. Aí a FEBRABAN chega em Brasília, tem doação para o Instituto do Direito lá do Gilmar, não sei quem. Lula, Instituto da não sei quem. O Itaú deu um empréstimo subsidiado pro Toffoli. Lembra? Empréstimo subsidiado para o Toffoli, que estava com uma ação bilionária do Itaú para relatar no STF.
Então, assim, os bancos não perdem ações em Brasília. Gustavo, na tua ausência, Então, nós fizemos um estudo sobre isso. São 4 grandes conglomerados, mas o que mais me assusta não é só isso, é a matéria que tu enfocava agora com muita propriedade. Os juízes de primeiro grau, porque há um princípio constitucional que os juros teriam que ser limitados, né? E eles conseguiram alterar a legislação na Câmara e no Judiciário, e nós passamos a perder. Hoje os juros estão emitido cobrar, e nós trouxemos as taxas aqui 293% ao ano, né? Então, o poder é tanto, nós fomos engolidos tanto por esses conglomerados, que eles conseguiram alterar no Legislativo e no Judiciário. Cobra o que quer e cobra esses valores o que quer, o que bem entende. Olha aqui, ó, eu relatei um caso aqui assustador. As pessoas não sabem. O empréstimo consignado, hoje, o cidadão que morre, a dívida fica para o espólio. Não quita mais. O artigo 14 da antiga lei que regulava o Serviço Público Federal foi suprimido em 2006 silenciosamente e, coincidentemente, beneficiou de forma milionária os bancos. O que dá a Febraban não sabe de nada, né? E aí, o que acontece? Hoje, tem 4 ou 5 escritórios no Rio Grande do Sul contratados a peso de ouro para executar espólios. E as pessoas não sabem disso. É verdade. Antes você chegava no banco, Magda, empréstimo, Chicão. Aqui tem um seguro para garantir que se o senhor morrer, te empurravam o seguro. Não assinasse aquilo. Hoje eles escondem isso debaixo da porta. Eles escondem isso debaixo da mesa. Sabe? Então, assim, o senhor Henrique Meirelles transformou o Brasil na República dos Bancos. Colônia de banqueiros. A colônia de banqueiro, a colônia de férias, diga-se de passagem. Porque, sabe? E aí as cooperativas começam a crescer. Mas não dá para enfrentar porque... E também tem que cuidar bem as cooperativas, né? Nós nos referimos sempre àquelas boas. Não, eu dou o exemplo do Sicredi, que é a cooperativa financeira do Brasil. Que a gente mais conhece, cresce né? no Brasil, que a gente conhece. Que tem, como eu digo, tem endereço, tem dono, tem CNPJ. Agências em todo o Brasil. Agência em todo o Brasil. Agência em todo o Brasil, prestação de contas. Deixa eu falar ler alguns e-mails aqui que são para o Marne, e aí já vou passar para o Marne, que o Marne está com um livro que eu achei interessantíssimo pelo seu próprio estado. Eu achei que era um papel. Olha aqui, disse assim, ó, a Moni Pires diz assim: oiê, estou te vendo na TV. Aliás, estou olhando a tua sobrancelha. Tá na hora de passar aqui. Quem? A que faz a minha sobrancelha, diz que a minha já passou da hora. Eu já tomei 3 ou 4 corneteadas aqui, Vitorino. Tá na hora de ver o Jorge. Exatamente. É isso aí, ó. Olha aqui, eu tô indo aí, Jorge. Então vamos assim, ó. Débora Santos sobre João Gilberto, Marne Barcelos. Boa noite, bancada top. Marne, te adoro e admiro a tua inteligência e memória prodigiosa. Mas não devo nada ao senhor João Gilberto. Colhemos aquilo que plantamos. Se está assim, escolhas fez para chegar nessa situação. Aí ela sempre tem uma cutucadinha em nós, né? Adoro a Magda xingando o Vitorino, kkk, Débora. Eu não xingo ele. É que eu sou uma mulher de fala muito forte, entendeu? Então, cada vez que eu falo, as pessoas dizem, ela é uma graça, ela não tem que. Débora, você tem razão, Débora. Eu sou maltratado. Ai, gostei do Débora. Acontece que o João Gilberto não é uma pessoa normal. Ele não é normal, ele é um gênio. Nem um gênio é normal. É verdade, concordo um gênio normal. O fato de ele ser normal... O Vitorino é absolutamente normal. Eu quis contar aquele fato, mas é para mostrar como ele era controvertido desde a juventude. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada maravilhosa. Gostaria de perguntar ao querido Marne se ele viu a reportagem dos 60 minutos que falava nas descobertas que estão fazendo através das novas tecnologias com o uso de um super raio-x que poderá recuperar alguns textos antigos dos pergaminhos queimados da Biblioteca de Herculano, cidade romana que foi destruída junto com Pompeia pelo Vesúvio. Não assisti ainda, mas em 79 a.C. A reportagem foi ontem, foi nesse domingo, mas desde 2015 os experimentos com essa tecnologia são feitos. Pena que há 2 estudiosos italianos brigando pelo título de quem teve a ideia do raio-x com outro pesquisador americano. Mas fora a briga deles, imagine quanta coisa poderia... É muito legal. Eu vi esse programa, é uma combinação de raio-x com raio gama. É, isso aí. Recompõe
E aí... Não, você consegue dar contraste a pergaminhos já apagados pelo tempo. Aí claro que você tem que reproduzir mas tem que ter o fundo. Sim. Não, aí o processo é outra coisa. Todo cheio de trique-trique. O Marne, como se falou em pergaminho, recuperação, me lembrei coisa velha, que tu tem na mão. Um livro. Viu o que o Gustavo disse do Marne, que achava que ele estava com papel velho. Eu achei que ele ia botar no lixo esse negócio aqui. Eu tenho aqui na minha mão... um dos mais extraordinários livros escritos pela grande Clarice Lispector. O nome do livro é Perto do Coração Selvagem. Esse foi o melhor livro escrito por ela, segundo aqueles que entendem e conhecem profundamente a obra de Clarice Lispector. Eu vou mostrar como está a capa. Olha aí como está a capa. Esse livro é uma raridade, O pessoal lá da Livraria Nova Roma que me conseguiu, o Carlinhos e o Mário, que é o amigo do Vitorino, né? Você vê que a capa está rasgada, rasgada a capa. Rasgada a capa. Eu te jogo isso aqui. O texto da Clarice Lispector é um dos textos mais bonitos da língua portuguesa. E ela coloca aqui uma frase, um aforisma do James Joyce, que fez Ulisses, né? Que ao contrário de Homero, né? Ele faz a traição de uma mulher, não tem nada a ver com o outro Ulisses. Ulisses, se você lê Joyce, Homero, ou você lê, até tomei nota aqui do livro Retrato de um Artista Quando Jovem, que é um nome meio complicado, eu li esse livro há muitos anos atrás. Coloca aqui: ele estava só, estava abandonado, feliz, perto do selvagem coração da vida. Isso é uma frase do James Joyce. Esse livro, que é um livro pequeno, é uma raridade. Esse livro é de colecionador, não tem para vender, e eu espero lê-lo nos próximos dias, porque ler Clarice Lispector, essa grande... porque ele está terminando. Esse é um pergaminho. Já quase um pergaminho. Quase um pergaminho. Por isso que eu me lembro. Olha, o seu Eduardo Bauer mandou um e-mail maravilhoso, com a foto das unhas da mulher do Max Lopes. Do Max Lopes. Mas eu não consigo mostrar para você. É o dedão do pé, seu. Como é o nome dele? Não, Eduardo Bauer. Depois eu vou passar para o teu É aquele dedão que fica para fora da sandália. Não, ele mandou uma coisa. Não é sujeira, assim, não. Ela usa o dedão com unhão. É feio aquilo. Parece que o presidente do Uruguai é Mujica? Não, mas o do Mujica é sujeira. A do Mujica é amarela. O dela é cuidadinho. Olha que, Magda, uma boa notícia que nos dá aqui a nossa amiga, a jornalista Ediane Porto, que é a nossa telespectadora. Ediane, obrigado pela audiência, querida. Ela acaba de fazer a colagem aqui do Instagram. O Instagram acaba de bloquear aquela página fake. Publicação, foram ocultas, a comunidade denunciou o conteúdo e não está em conformidade com as diretrizes da comunidade do Instagram. Acaba de ser bloqueado e tirado do ar o Instagram fake. Obrigado para as pessoas, mas... a gente pede desculpas, né? Embora não tenhamos desculpas, claro. Pede desculpas. Esse Instagram não é nosso, como a Magda disse, foi criado, fake, tem coisas comprometedoras lá. A gente não tem nada a ver com isso. E obrigado aos telespectadores que imediatamente entupiram. Foram 209 mensagens. Sim, eu tinha certeza que era com vocês. 209 mensagens para o Instagram, comunicando que era fake e que foi retirado do ar. Que bom, muito obrigado aos telespectadores. E a rapaziada do Ibope, vocês precisam conhecer coisas assim. Obrigado a todos. E já que nós estamos falando assim, de gentilezas, de coisas boas, de coisas que fazem a gente se sentir bem, eu quero compartilhar com vocês mais uma vez a compra que eu fiz lá na Sleep Shop já há algum tempo atrás, que depois eu disse que no Dia das Mães, eu passando lá pela Sleep Shop na 24 de outubro, dei uma paradinha, aproveitei a promoção que tinha na época, tomei um cafezinho com o Rogério, um cafezinho com a Denise e comprei para minha mãe mais novidades ainda, né, do que estão acontecendo. E efetivamente eu comprei, eu falei a primeira vez, quando do lançamento do produto, né? E aí eu disse, olha, legal, é uma cama de casal King Coil, é uma cama articulada, né, que você pode escolher, ela tem um controle remoto, sem fio. E ela tem uma série de atividades, uma série de coisas de funções que ela faz. Você ajusta a cama para você assistir de melhor forma a televisão, você pode evitar aquela dorzinha enjoada nas costas que a gente tem, que normalmente é por causa
falta de uma boa gravidade, né? A gravidade zero que a gente precisa para o relaxamento. Tem essa posição, também tem uma posição mais distante, os pés para cima, pé para baixo, a posição flat, aquela que é bem na horizontal, e a entrada de USB, que aí você pode escolher, entre outras coisas, né? Mas tem uma outra coisa que você também pode escolher, o tipo de colchão que você quer para essa cama. Tem dois tipos, o mais macio e o mais firme. Quando você compra uma cama de casal, dessas da King Coil, você tem 2 camas independentes, uma da outra, né? São juntas, mas ao mesmo tempo independentes. Então, a minha parte da cama pode ser com o colchão firme. A sua pode ser com o colchão macio, se a gente estiver dividindo mesmo o colchão, né? Do jeito que eu falei, parece que eu estou junto com você no colchão. Mas é mais ou menos por aí que funciona. Além de todas as funções de massagem. Acreditem. Massagem nas costas, nas pernas, regulagem, intensidade. A cama é incrível. Não resisti, comprei uma para mim, comprei uma para minha mãe. E agora estou sugerindo para você comprar a sua também, para que você fique nas nuvens. Vai lá na Sleep Shop e peça a minha cama agora nova, que é a articulada da King Coil. A cama da Magda Beatriz, e seja feliz. Sleep Shopping na 24 de outubro, 1363. E aí você vai dormir tão bem como eu. Magda, a turma de preto aqui está gerando muita sacanagem de todo tipo. Pô, somos os homens de preto. Os homens de preto. Estão dizendo que para mim só está faltando a batina, que eu estou típico padre. Não é assim, bom, então lá. Não, mas eu estava de luto. Mas a melhor do Chicão. Eu estava de luto por causa do Instagram, agora já estou feliz. Mas a melhor é do Chicão. Qual é? O Chicão está vestido de Norman Schwarzkopf, que foi o general americano que comandou a tempestade no deserto em 91. E disseram assim, todos de preto, de luto por causa da Venezuela. E o Chicão não só está de luto, como está preparado para invadi-la. Que maravilha. Vou dizer uma coisa aqui, a voz das ruas, que como eu sou muito identificado com o Bolsonaro, as pessoas vêm muito falar comigo. É verdade. E vou dizer uma coisa, Bolsonaro ganha no primeiro turno. Ele mesmo diz isso. Ganha no primeiro turno. Sabe por quê? Os institutos já estão achando isso, porque o Lula, nesse vai, não lança um candidato, o PT. E o Lula, desgastado, acha que vai se candidatar dentro da cadeia. A direita não tem nada. Esses partidos aí não tem cara carismático, só tem bons meninos. E o Bolsonaro continua firme, opinião forte, moralizar esse país. Chicão Tofani, eu assisti um filme do Bruce Willis, o último filme que ele fez, do Duro de Matar, em que ele contracena com um rapaz, com o filho dele. Isso com aí. O filho. Mas você é parecido com ele mesmo, eu estava olhando. Tem um pôster meu lá em casa. Parecido com o Bruce Willis. Eu comprei uma jaqueta igual a dele para usar. Aí o filho perguntou, mas pai, é encrenca que te procura ou você que procura a encrenca? Estou me perguntando até hoje isso. É o final do filme. Qual é a ordem desses fatores? Aproveitando a informação do Chicão, a gente também dá informação em cima disso. O PT pretende lançar a candidatura do Lula domingo. Agora domingo. Exatamente. E como nós sabemos, dá para lançar a candidatura de quem quiser, mas não dá para registrá-la porque ele está com a ficha suja. E nós já explicamos aqui qual é a única estratégia que sobra. Pela justiça comum, ele está preso por segunda instância, decisão do STF, mas isso não tem nada a ver com a condição eleitoral dele. Ele está com a ficha suja porque está condenado em duas instâncias. Porém, a expectativa seria via justiça eleitoral. Conseguir uma liminar em cima da justiça eleitoral por não haver ainda trânsito em julgado, já que tem mais uma instância ainda para recorrer. E aquela palhaçada no STF, aquilo ali, tudo. Aquilo vale para prisão, não vale para prisão porque ele está preso. Ele pode se candidatar. Por isso que eu quero explicar. A gente tem que, porque é complicado, tem que explicar. Por isso que eu separei justiça eleitoral da justiça que eu chamei de justiça Nós entendemos, mas não sabemos. Não. O Vitorino disse o espectador entender. É importante Justiça eleitoral poderá lhe permitir fazer, se ganhar uma liminar. No momento ele é ficha suja. Se ele ganhar uma liminar, ele poderia registrar, ainda que preso. Tá? Agora, a prisão dele está pacificada pelo STF, porque prisão em segunda instância já permite a prisão. É isso, são duas matérias separadas. Então a gente deu informação. E o PT deve lançar domingo, a informação que se recebeu é que deve lançar domingo a candidatura do Lula. Então, em tese, o Fernandinho Beiramar pode se candidatar, então. Sim. Que país é esse? Em tese não, na prática. Em tese não. Que país é esse, na prática. Olha aqui, ó. Mulher conhece tudo de comunicação. Chicão. Conviveu com todos os governadores. E o pior é o seguinte. Comunicação, e o pior é o seguinte, palhaçada não é comigo.
a Carmen Lúcia ontem... A ministra Carmen Lúcia? A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF. Tia Carminha. Ó, ao vivo lá. Não, tem a tia Carmen. Vamos lá, ao respeito. Ao respeito, parou. Vamos dar. E atividades profissionais diferentes também. Daqui a pouco vamos buscar aqui, hein? A ministra Carmen Lúcia ontem meio que abriu a porta para que a candidatura Lula seja registrada. Ai, não pode ser. Ela disse que ela tomou alguma coisa não cabe ao STF, isso é coisa do TSE, que tem que resolver. Lembrando que o TSE, tem ministra do TSE, uma delas foi advogada da Dilma, imagina. Foi advogada da Dilma, que a Dilma botou de ministra do Tribunal Superior Eleitoral. É outro tribunal que está politizado pacas. Então, assim, eu tenho pregado aqui e vou insistir. Eles vão insistir na candidatura do Lula e na hora H vai aparecer uma liminarzinha amiga. Putz, olha aqui, ó, deixa eu botar em dia aqui o serviço, porque eu estou deixando muito para trás os telespectadores. Eles estão me xingando desde o início do programa, acho que eu não quero ler por isso. O José Brandi diz assim, ó, às vezes fico impressionado com a falta de respeito com o senhor Martin Barcelos. Enquanto ele falava do livro da Clarice Lispector, ouvia gargalhadas ao fundo. Acho que são meninos muito mal educados. Ética, diz o seu José Brandi. O senhor tem toda a razão. Quero responder para o seu José Brandt. Fale. Concordo. Brandt, não é a Brandt, Brandt. Concordo, José Brandt, não, eu quero falar tão sério quanto o senhor falou. É que o senhor não percebeu que o seu Martin Barcelos, quando lia uma coisa muito séria, numa mensagem subliminar, fez uma brincadeira com o doutor Gustavo, dizendo que o seu amigo Mário, e disso eu não consegui me controlar. O senhor vai me... Eu jamais iria rir... Não, segue a câmera inimiga. Eu jamais iria rir de uma manifestação. Tem direito a falar. Tem direito a falar. Não, depende do que tu vai falar. Não, eu vou falar que o Ruxo tem razão. Porque quando eu falei do sapato Ruxo, o Mário chamou o sapato do Vitorino de Guides. Mas Guides eu não acho ofensivo, Guides. E tu tá sendo um menino lambanceiro e ainda fazendo lambança de uma coisa que ninguém viu. Quer dizer, tu tá fora da casinha, mas entendeu? eles ouviram. Televisão. Quando ele disse que o Gustavo estava... Acabou. Quando o Gustavo... Acabou, atenção, sério. Eu queria perguntar quem era o Mário. Eles queriam o Mário. O telespectador tem toda a razão. Toda a razão. Não pode fazer isso com o Vitor. Chegou? Não pode. Isso. Quero voltar a falar sobre cooperativas. Boa noite, diz o nosso telespectador Emerson Iorenzi. Gosto muito do programa, assisto sempre que posso. Só quero levar em consideração que cooperativas não têm um dono. Os donos são todos associados. Sicredi não é a única cooperativa boa. Temos no setor financeiro também outras cooperativas que atuam no Estado, todas consolidadas e devidamente regulamentadas pelo Bacen. Boa noite, abraços. Emerson Iorenzi. O senhor tem toda a razão, nós até falamos isso, só enfatizamos que tem que justamente ver isso. Que cooperativa é essa? Não me referi a nenhuma outra que não fosse aquela do meu tempo do colégio, das cooperativas que fazem umas coisinhas ali e depois desaparecem. É nesse sentido, mas muito obrigada. Já que eu tô levando xingão aqui, eu quero mandar abraço para os que me querem bem aqui. A senhora Cristiane Teres, gerente do Banco do Brasil, que foi muito carinhosa comigo no atendimento. Deu um papagaio. Senhor Rudinei, que trabalha no CT do Grêmio lá, tá 20 anos de Grêmio, tá sempre no sábado, manda um abraço sempre que eu vou jogar lá. E o seu Paulinho do Babilônia, melhor karaokê do Rio Grande do Sul, Paulinho. Onde é isso? Sempre vou lá, sempre vou. Não. Onde é isso? Isso pega mal, isso pega mal. Não, deixa a pessoa falar. Senhor Paulinho do Babilônia karaokê, um abraço, sucesso total e vida longa. Olha aqui, ó, seu Carlos Roberto Prates Thomas. Vi agora, Magda, nesse instante, ainda tem fotos visíveis no Instagram fake, não são... Eu acho que são, Tudo que não for postado pelo dono ou pela pessoa que está com a carinha ali, é comprometedor. Eu discordo do senhor, mas muito obrigado pela informação, mas eu discordo. Ninguém pode usar a minha imagem para nada. Para nada, nem para o bom, nem para o ruim. E ali as pessoas fazem críticas, inclusive as pessoas que nos assistem. Então, ia ficar chato para nós. Agora, tem uma coisa, só é copiado quem faz sucesso. Ah, bom, sem dúvida. Isso é verdade. Olha aqui, ó, o Sérgio nada, Magda. Manuel Azevedo diz assim: Meirelles quer tentar o que o FHC conseguiu em 94. Sair do Ministério da Fazenda direto para a presidência. Mas o FHC implantou o Plano Real,
com o apoio do então presidente Itamar Franco. E isso em fevereiro de 1994. E o real se consolidou até a era gafanhotal do PT. Gafanhoto é aquele que termina com tudo que tem. Magda, Fala, querido. tu deste a manchete, aí nós acabamos não falando. Não, mas tem tempo ainda, tem muito programa ainda. Ela é importante, é que os protestos dos caminhoneiros, que foram feitos em 16 estados, depois no fim da noite já tinha mais um estado que entrou na contabilidade, teriam sido 17 protestos de caminhoneiros. Sobre a questão do preço da gasolina. A gasolina subiu 5 vezes a semana passada e já tem, Gustavo, amanhã marcado um aumento para o óleo diesel de quase 1%. Amanhã tem. É 0,95 que já está programado. Quer dizer, é um absurdo. Então marcaram uma reunião. Quando marca uma reunião, eu já me assusto. Aí eu fui ver quem participaria da reunião para ver se posso esperar alguma coisa da reunião. Vai o Eliseu Padilha, Gustavo, da chefe da Casa Civil. Vai o ministro da Fazenda, o ministro da Minas e Energia, o ministro do Planejamento e o nosso presidente Temer. Então deve estar acontecendo agora, junto com essa reunião que poderá deliberar, no mínimo, uma mudança de política do que tem sido feito aí. Do que tem sido feito, a gente tem visto e provocado esse caos. Novo aumento da gasolina amanhã de manhã. Mas vem. A reunião para um outro aumento de gasolina. Acho que não tem essa velocidade. A reunião aumente amanhã, sai igual. Olha só, o Michel Temer está trazendo de volta o inferno que eram as filas de madrugada nos postos de gasolina, no supermercado. O seu Michel Temer está levando o Brasil para a era jurássica outra vez. A gente pensou que tinha se livrado disso, mas as filas nos postos de gasolina, agora à noite, foram indicativo que o seu Michel Temer não vai se candidatar porque a votação dele seria ridícula. Ele não ficaria entre os 10 mais votados, porque certamente ele concorre ao título de presidente mais impopular do Brasil da era moderna. Agora, essa história da gasolina chegou a um limite do insustentável. Não apenas por mostrar uma faceta odiosa, que é a política da Petrobras, comandada pelo seu Pedro Parente, que pode ser um muito bom gestor de empresas, coisa que eu também não acredito, mas gestor público é medíocre. Está conduzindo a Petrobras e está conduzindo também a economia brasileira ao buraco. Ficou evidente também a forma manipuladora como o governo brasileiro utiliza números e dados fantasiosos para nos iludir. Divulgar uma inflação de pouco mais de 2% no final do ano passado foi uma forma de massacrar os reajustes salariais dos trabalhadores, dos aposentados e todos aqueles que utilizam os índices do governo como referência para reajustes. Ou seja, o governo foi criminoso. Essa é a palavra adequada para definir o que o governo brasileiro fez. A inflação real no Brasil está em 2 dígitos. Essa é uma realidade que ninguém consegue esconder. Quem vai ao supermercado, quem lida com a carga tributária, com impostos, sabe que a inflação brasileira já está em 2 dígitos e o governo brasileiro insiste em mentir. Enquanto isso, a Petrobras, ao longo da sua história, e o famoso discurso de que o petróleo é nosso, nunca beneficiou o cidadão brasileiro. Portanto, a Petrobras não é nossa, o petróleo não é nosso. E a Petrobras se transformou ao longo dos anos numa fonte de renda para político corrupto. E hoje, a direção da Petrobras está mais preocupada em distribuir dividendos aos acionistas do que em respeitar a dignidade e a cidadania do Brasil. Nós estamos pagando a conta. A partir de hoje, eu passo a pregar a privatização da Petrobras, porque chega, eu não ganho nada com a Petrobras. A Petrobras não me dá nenhuma vantagem, coisa nenhuma. É política de governo? Sim, é política de governo. A Petrobras é caixa para político corrupto e dos seus funcionários muito bem remunerados. De resto, para a cidadania brasileira, não tem nenhuma utilidade a Petrobras. Tu tem toda a razão, eu estou contigo. Eles vendem óleo e gasolina para a Bolívia a 50 centavos. Que é o que custa. E nós temos que comprar na gasolina da Bolívia, que é a nossa... Não, Chicão, esse teu comentário... Chicão, é 1,66. Mas igual, né? Olha que o Luiz Carlos Fraga... Isso, esse povinho não faz nada aí. Vem ao encontro do que tu acabaste... Petralha aí, essa gente aí, que isso? Não esqueci. Parou de resmungar? Eu acho que o povo não poderia ter respeito com um parlamentar do PT. Devia ter isso. Não, do PT não, e do PMDB não. Mas devia ter respeito. Porque não esquece que são... Denunciar na rua, esse aqui tá roubando você. Não esquece, olha bem, a Dilma largou a gasolina a 3,12. 3,12, 3,16. Está fechando 4,70. Olha o que o senhor Michel Temer fez com o preço da gasolina. E divulga uma inflação de 2%. Isso é criminoso. Mascarou.
Criminoso. Olha aqui, ó, nós estamos só falando de coisas complicadas, enfim, até isso que tu estavas falando, Gustavo Vitorino, veio ao encontro do e-mail do nosso telespectador, Luiz Carlos Fraga, quando ele disse assim, gente, me ajude a entender quem tem que parar a Petrobras, é óbvio continuar assim, antes a Petrobras mandava o pedido de aumento, o governo, ele avaliava ou não. Então, é bem isso que o Gustavo está dizendo. Mas falando de coisas boas, eu quero puxar um pouco de coisa boa aqui para as nossas vidas, que estão bem complicadas. O Atualidades Pampa tem um recado, ou é o portador de um recado muito importante para todas aquelas pessoas que buscam oportunidades e qualificação com relação ao mercado de trabalho. Amanhã, que é dia 22, e no dia 29 deste mês de maio, vai acontecer o Anhanguera Conecta, que é aqui em Porto Alegre. Este é um evento gratuito, é aberto à comunidade de uma forma geral, que conta com mini cursos e também uma feira de empregabilidade, além de uma super palestra gravada com Leila Navarro. Leila Navarro, só para vocês saberem, foi a única mulher até hoje eleita no top 5 do prêmio Top of Mind Estadão RH. Se você tem interesse, olha só como é fácil você fazer a inscrição. Primeiro que ela é gratuita e através do site, esse que vai aparecer aí, você pode fazer evento.canalconecta.com.br evento.canalconecta.com.br e ali mesmo você tem a programação completíssima. Lembrando que a Anhanguera fica aqui em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada, número 4.890, na zona sul da nossa capital. É uma bela oportunidade que está sendo oferecida a todos nós. E eu vou mandar um drops, um abraço e um look para o meu motorista Anderson Rafael, o Andy Rafael, que só usa perfume Aqua di Gio. O motorista para onde top que tu vai com esse? Não, o motorista que... Chicão tá com a voz dolente. Ele tá com calor, tá vermelho. Magda, nós falamos aqui de caso de um médico envolvido em estupro. Né? Ainda não. Que é do médico envolvido em estupro? Médico ou do prefeito? Não, tem um médico que tem prefeito. Tem médico que tem prefeito. Eu recebi uma informação aqui e eu não estou sabendo encaixar no programa. Por isso que um telespectador manda a mensagem dizendo que o Conselho Federal de Medicina, no último dia 15, cassou o registro do médico acusado, em votação unânime. Agora aguardam apenas a sentença da vara criminal. Mas é que isso médico, isso deve ter sido alguma coisa tem alguma coisa mais para trás. O que nós temos no momento, que nós temos no momento é a situação do prefeito acusado ou citado ou tido como ofereceu R$1.000 para uma menina que é filha de uma funcionária de 13 anos para fazer sexo com ele. O inquérito está andando e ele hoje pressionado, muito pressionado pela comunidade, se licenciou por 6 meses. Essa é a informação, não temos informação judicial, nós temos informação política. Dona Magda, eu gostaria de colocar um ponto final nessa história da Petrobras. Algum tempo atrás eu ouvi o discurso do Getúlio Vargas, de 1953, quando ele lê a história toda da Petrobras, a criação da Petrobras, ele lê os artigos que criam a Petrobras. Quando os americanos e outros vieram ao Brasil, disseram que não tínhamos petróleo no Brasil e hoje nós temos uma produção de 2.600.000 barris por dia. No aspecto de que a Petrobras volta a crescer e volta a ser a empresa mais importante do Brasil, foi muito simples. Todo esse prejuízo da Petrobras eles repassaram para o povo brasileiro. Tanto é que aumentou a gasolina e aumentou o óleo diesel. Então, isso, eu vou usar um termo antigo, é uma empulhação, uma emboscada contra o povo brasileiro. Nosso telespectador, entre outros, o Sérgio Severo, ao longo do nosso programa de hoje, ele mandou uma série de e-mails, tá? Ele botou assim: com certeza os americanos devem invadir a Venezuela, principalmente agora que o petróleo subiu. Afinal, aqui no Brasil, eles já conseguiram o controle completo, pois a elite covarde rifou o país. E vamos pagar R$5 na gasolina. Mas a outra também participação do seu Sérgio Severo foi com relação ao comentário que nós fizemos aqui sobre o outdoor em Quaraí, né? Que falava sobre Quaraí, na cidade de Quaraí e tal. Ele diz assim: Magda, nossa taxa de fertilidade, 1,78 filhos por casal, é menor que a norte-americana. O que vocês querem? Esvaziar o país?
Quem sabe dar condições para que todos criem seus filhos? Sérgio Severo. Olha, seu Sérgio, eu particularmente continuo mantendo a minha opinião e, ao mesmo tempo, concordo com o senhor que tem que se dar oportunidade também para que essas pessoas criem seus filhos. Mas para fazer esses filhos, elas têm que ter isso. Uma coisa depende da outra. Seu Sérgio, eu faço questão de responder, ou contribuir, pelo menos, na resposta, né? Porque trouxe o tema no seguinte sentido. Eu vou pela minha conclusão. Eu concluí dizendo que não queria que fosse como na China. Exatamente. Que cada um possa fazer quantos filhos quiser. O que se quer é que quem os faça tendo consciência de ter condições de criar. O nosso medo é aqueles que fazem 4, 5 filhos e que, invariavelmente, são aqueles que não têm condições de criar. E aí esses meninos viram pedintes, esses meninos viram drogados, esses meninos ficam pegando na sinaleira, ficam dormindo embaixo de ponte. É isso que a gente não quer. Nós não queremos limitar. Tomara que nós consigamos arrumar a sociedade de uma maneira que todos nós podemos ter quantos filhos quiser, mas no momento, com os preços que está, com a sociedade desajustada, quantos menos filhos tu tiveres, quanto mais tu te programares para tê-los, melhor vai ser a qualidade da criação. Eu não concordo. Eu acho que a história de ter muito filho é um atraso de vida. Tu vê Nova Zelândia, esses casal têm muito filho, Suécia, Noruega, Dinamarca, os países evoluídos não tem. Alemanha. Agora não quer ter 5 filhos, para quê? Para criar marginal por aí? Eu acho que tem que ser uma lei chinesa. Outro assunto também que gerou bastante... Eu não quero ter filho. Não? Não, filho sai 2,5 milhões. O Juan Pablo me disse, ele preferiu comprar um apartamento em Miami que tem um filho. Tá bom. Então, cada um com seus problemas. Ele comprou um cachorro, ele faz assim, bilu. Cada um com seus problemas. Gasolina, presta atenção. Luciano Fontes diz o seguinte. Não dá. O Chicão a gente tem que falar junto, que é para a pessoa não entender muito bem. Gasolina. É verdade, poeira. Atenção, ainda cita o nome de quem diz isso, é uma insanidade total. Agora vamos lá de novo. Luciano Fontes escreveu: gasolina mais cara amanhã novamente. Além do governo federal querendo fazer dinheiro para pagar seus rombos em empresas que só servem de cabide de emprego para ladrões e corruptos, tem o governo gaúcho com seu pacotaço de impostos que agora estourou no bolso do contribuinte. 30% de impostos em gasolina, luz, gás e outros impostos invisíveis é para arrebentar com qualquer um. E depois esses governantes, e ele dá um adjetivo qualificativo que eu vou omitir, vem dizer que a inflação está controlada. Outro adjetivo qualificativo. Boa noite a todos. Vitorino e eu falamos, o estado mais caro do Brasil. Há um tempo atrás. Está estourando agora. Gente, acreditem, eu vim há pouco mais de uma semana de Recife. Os preços em Recife, metade do preço. Porto Alegre, o negócio é assustador. Nós temos uma praia aqui, né? Tem Porto de Galinhas ali, Marley, o senhor que é meu contemporâneo, nós elegemos em 1982, Jair Soares foi o primeiro governador eleito por nós, e não conseguimos mais reeleger um governador. É verdade. O que há nesse estado? Porque é uma decepção cada governador eleito. É uma decepção, é por isso que o gaúcho não vota novamente no mesmo governador, o mesmo candidato, etc. Nós vamos ter um novo governador. E cada vez a decepção cresce mais, porque eles prometem e não cumprem. Agora, o Sartori não prometeu nada. Eu me lembro, nós eu também, eu sou defensor nesse sentido. Não tem o plano de governo, o governo simples. Não tem plano, cara. Mas pelo menos ele não mentiu. Pelo menos ele não mentiu. Vou te perguntar, qual deles que tinha plano? Tá, mas o cara não mente o plano, então. Aí é que tá. Aí, olha o que ele pede, ó. Pede pra mentir. Uma coisa pra vocês. Foi o que ele não quis fazer. Eu não vou só culpar os governadores, não. Eu vou culpar também a Assembleia. O eleitor, a nós. E a Assembleia também. Nós, por exemplo, caíram na esparrela do PT. Chutaram a dona Ieda Cruz pra fora. Chutaram? Sim. E foi a melhor governadora que o Rio Grande do Sul teve nas últimas décadas. Foi a única que manteve o Rio Grande do Sul no azul. São números que estão lá no Tribunal de Contas e que provam o que eu estou dizendo. Só que ela peitou as corporações. Iam bater lá, queriam um aumento. Aí vinha aqueles sindicatos, aquelas corporações, aquela petezada, tudo de vermelho. Destruíram a imagem da dona Ieda Cruz. E a população entrou no discurso dos sindicalistas, do funcionalismo público, e tirou a dona Ieda Cruz. Foi a melhor governadora que o Rio Grande do Sul teve nos últimos tempos. E eu provo com números.
Eu provo com números. Foi a única governadora nas últimas décadas que manteve o Rio Grande do Sul no azul. Os números estão no Tribunal de Contas. Entra no site do Tribunal de Contas e pega desde o Antônio Brito até hoje para ver que governador manteve o Rio Grande do Sul no azul, segurando impostos, reduziu as tarifas do Detran, aquela coisa. O Tarso Genro assumiu, a primeira coisa que ele fez, restaurou as tarifas antigas. Aí, aquele escândalo do Detran, aquele negócio de Santa Maria, fizeram uma onda, porque a IEDA... Não provaram nada, ela não tinha envolvimento nenhum. Mas aproveitaram, destruíram a imagem da IEDA. Aí ela nem segundo turno foi. Muito bem. Seu Tarso veio e atirou a pá de cal em cima. Eleito no primeiro turno. No primeiro turno. O seu Tarso Genro acabou com a economia do Rio Grande do Sul. Acabou com as contas do Estado do Rio Grande do Sul. Engordou o diário oficial de amigos, de militantes. Chegou a dobrar alguns CCs. Salário de 60, ele dobrou de 2 mil e pouco para 5, 6 mil. Foi assustador. Em 60 dias ele detonou o diário oficial. Com nomeação, com criação de cargo, com criação de não sei o quê, capitão empregou. Essa turma está lá ainda. Está lá ainda. Então, assim, nós caímos nessa esparrela. Então, não são só os governantes que foram ruins. Nós também caímos na esparrela do discurso fácil. Gustavo, quando eu citei o Mine para que recuperássemos a história, os mais jovens não acompanham, nós tínhamos 82, o Jair Soares, depois veio o Pedro Simão, depois veio o Colares, depois veio o Olívio, veio aquela sequência de... É que eles estão todos aí entre nós. E são chamados para entrevistas, são chamados até para dar conselhos. Como que ninguém consegue explicar? É isso que eu queria trazer à discussão. Fizeram a lambança. Como estão todos aqui e ninguém consegue explicar por que não conseguem governar o Estado, por que ninguém consegue ser favorito a uma candidatura de reeleição. Não, quando eles vão ser reeleitos, já se sabe que eles não ganharão a eleição mesmo. Tá, e tem uma outra coisa. Vocês lembram daquela eleição, e foi essa, eu acho, da IEDA, que aí vem ao encontro da dificuldade que a gente tem em saber votar, em escolher, em entender, quando para tirar do mapa, tiraram o que queriam que ganhasse. Te lembra? Isso foi... eu não quero ficar citando nomes. Para tirar não sei o que, não sei o que. Tiraram o que queriam que fosse. Para que fosse ao segundo turno, que teoricamente iria para o segundo aí turno. Tiraram... Foram votar no outro para tirar um candidato e aí foi o Germano Rigoto. Sabe, a gente não sabe votar, gente. A gente não sabe votar. A gente não consegue entender como é que funciona. E a propósito disso, que é das reclamações, de impostos, de governo, nessa quarta-feira, agora, às 14 horas, vai ser lançada... Parei um pouquinho, deixa eu ver se eu não estou mexendo aqui. Estou dizendo bobagem. É que as pessoas têm que entender uma coisa. Eu não quero político para meu amigo. Eu quero que ele saiba gerir a coisa pública. Lógico. Então eu quero ver números. O seu Sartori, por exemplo. O seu Sartori disse que não tinha plano de governo. Mas assumiu. A primeira coisa que fez, deu um tarifaço. Que chegamos aqui verde. Pois é, o que eu ia dizer e a gente tem aquela relação. Estou só esperando o Tribunal Superior Eleitoral divulgar as datas que para tudo, porque um dia antes da gente calar a boca, né? Que essa lei nazista que aprovam aqui no Brasil, um dia antes da gente calar a boca, eu e o Chicão vamos ler o nome de todos os deputados que votaram naquela... E aí... Nós vamos lá para frente da Assembleia, que o Edemir disse que dá Se quiser, não, vocês vão... Não, aí é feio. Não. Tu vamos. Mas olha, Chicão. Vai um monte de mulher... Vai lá criticar as pessoas fazendo a mesma coisa. Eu e o Chicão, você tá na mesinha, cadeirinha, garçom atendendo a gente. As nossas assessoras maravilhosas. Um monte de mulher, mas não entendi o que tem a ver com o movimento um monte de mulher. É protesto fashion. Protesto fashion. Vocês não podem usar nenhuma identificação da atualidade. Vocês nos deixem fora. Não é atualidade. Não é. Boa, Magda, me salva aí. Mas é porque... Não, mas pera um pouquinho. Espera um pouquinho. Tem atitude através de um veículo. Cadê a atitude de vocês na rua? O que está fazendo aqui dentro? Sempre tive atitude de 35 anos de televisão. Boa, mas na frente. Não levar nada da atualidade. Olha aqui, ó. E eu sou o segurança do Chicão. Seguinte, o Atualidades não tem nada a ver com isso que eles vão fazer. A casa não tem nada a ver com isso que eles vão fazer. Certo? Eles são
Eles vão ser CPF. Vão botar a mesa lá. Garçom, Botar a mesa com garçom cheio de mulheres. É o CPF. Vai ser um protesto Vai fechado. ter isso, vai, Vitorino. Imagina o Vitorino segurança do Chicão Tofani. Nem serve tomar O cerveja. Vitorino olha pro Chicão Tofani e diz, vamos puxar o carro. Os dois correndo. Não, mas olha Nossa, aqui, de ó. nós. Deixa eu falar depois sério, só uma notícia ainda com relação ao que vocês estão falando. A propósito desses descontentamentos, dessas informações, justamente o governo do estado agora, nessa terça-feira, às 14h30, vai lançar um outro portal da transparência, tá? Vai fazer um novo portal da transparência, certo? A atualização vai garantir um sistema mais intuitivo, vai reduzir a quantidade de cliques necessários para chegar à informação. Isso tudo vai ao encontro do compromisso de acesso à informação, que foi um dos compromissos dessa gestão do Sartori. Então, vai ficar mais fácil, estamos oferecendo acesso total e irrestrito aos dados da gestão para que a população possa avaliar e regular o nosso estado. Então, mais um upgrade vai ser dado nesse portal para que as pessoas possam saber para onde estão indo os dinheiros. Oportunidade de negócio, viu? A dona Vera mandou uma mensagem aqui, um galão de 20 litros de gasolina, cheio até a boca. Aceita troca por casa na praia ou sítio? Marli, vamos aos aniversariantes. Não, mas primeiro eu quero falar aqui da guitarra do Bob Dylan, que foi fale o que leiloada você por quiser, não me $495 mil. A guitarra do Bob Dylan. A guitarra é uma Fender Telecaster de 1965 que pertenceu ao Robbie Robertson, guitarrista do Bob Dylan, e depois foi usada por ele também. Outro cinto, aliás, que foi do Elvis Presley, que foi usado durante um show no Havaí em 72, foi leiloado por $354 mil. Um anel do Elvis Presley, $100 mil. Que coisa impressionante o valor dessas relíquias, hein? Essa guitarra do Bob Dylan era do guitarrista dele, a guitarra era tão boa que o Bob Dylan ficou com a guitarra Robertson. E emprestou a guitarra, para você ter uma ideia. Eric Clapton usou essa Fender Telecaster dele, e o George Harrison também pediu para fazer um show com essa guitarra. É uma Fender Telecaster. Sabe aquele negócio que você fez assim, Ruxo, que tudo deu certo? Essa guitarra feita pelo Léo Fender é considerada uma das Telecasters. E cada instrumento tem um som diferente do outro. Mais perfeitas do mundo. A madeira. Essas guitarras eu não sei. Agora, se vocês sabem que o doutor Vitorino tem 27 guitarras em casa. Todo mundo sabe, já contou 27? Tudo. 27. Aí, olha, a tua periquita estava inclusive no Instagram, esse baixaria que fizeram nossa. As periquitas estão em tudo que é lugar. Agora, então, vou com os aniversariantes rapidamente. Falando em periquita, vamos aos aniversariantes. Henri Rousseau, pintor francês, George Bagel, que é um político uruguaio, foi presidente, e depois o filho também foi presidente do Uruguai. Raymond Burr, ator canadense, que fez Janela Indiscreta, um filmão. Ele era o bandidão ali, que ficava escondido, que cometeu crime, matou a mulher e tal. O nome do filme é um filme clássico. Clássico do cinema. Com Jimmy Stewart. Jimmy Stewart e a Grace Kelly. Porque ele ficava olhando. Ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente e estava com a perna engessada. Então ele ficava olhando as janelas, até que ele percebeu esse crime. Por isso o nome Janela Indiscreta. Léo Sayer, músico inglês de grande sucesso. Nick Cassavetes, ator e diretor de cinema norte-americano. Roberto Frejá, cantor e compositor brasileiro, uma das grandes figuras da música popular brasileira, completando hoje 56 anos. É a lindíssima Maria Fernanda Cândido. Essa moça é linda. Essa mulher é das mulheres anos. mais belas que eu conheço. Elegante, rafinete. Ela é toda assim, ó, ela da cabeça aos pés, ela é harmônica, ela é uma mulher lânguida, ela tem um olhar bonito. Ela é linda. E ela é jovem, 44 anos, é jovem. Deixa eu dizer uma coisa aqui, então. Essa moça, a Maria Fernanda Cândido, ela tem aquela beleza que está além do tempo. Exatamente. É a beleza bela. É aquela mulher que vai ser linda com 50, exatamente. 60, ela é a Sofia Loren. É a nossa Sofia Loren. É a nossa Magda Beatriz. Aquela beleza. Não, eu prefiro Sofia Loren. É a nossa Magda Beatriz. A frase não é minha, mas é aquela beleza que se vê além da aparência. Exatamente. A Magda vai ser linda quando fizer 50, quando fizer 60, O que foi, Mário? O Mário ficou bravo.
Eu não fiquei bravo. A frase não é minha, te aborreceu, eu não peguei pra Marne? mim. Eu podia ter pegado louros pra mim, mas eu disse a frase. Pegar os louros, ele queria os louros. Eu não quero Um quer as periquitas, o outro quer os louros, não tô entendendo. Papagaio. Presta atenção, time, viu? presta atenção. Um que é louro, o outro que é periquita. Isso aqui tá virando um... Eu acho que ele já tá Esse aqui já tá camuflado. O Chicão não. Estilo Bolsonaro. Não, depois que o Chicão perguntou qual é a diferença da periquita pra perereca, ela Parou! Vai voltar o assunto da perereca e eu não consigo dar notícia. O Mari não terminou os aniversariantes. Eu Da hora, se não presta... Tem que prestar atenção no É que interrompem o Mari toda hora. Escuta, tu tá me saindo um papagaio de repetição. É que eu Vamos lá, vamos. Não, é que eu fiquei preocupado porque o ministro da Agricultura... Tu é muito preocupado. Imagina, Com a aparência. Ele vai ser no Globo Rural, entendeu? É ele e o Globo Rural. Meu Deus. Vai. Ninguém falou da seleção brasileira, hein? Tá, calma, espera um pouco. O ministro da Agricultura está sofrendo uma injustiça, Gustavo. Está sendo acusado de corrupção. Perdeu a credibilidade a notícia. Eu falo sério dessa maneira. Eu falei da seleção Não tá dando argentina. pra falar É o caldo Maggi lá? É o primo da Quinora. Exatamente. É o primo da galinha Primo da Quinora. Quinora. É o primo da galinha Quinora. Vitorino tem uma inteligência O incrível. Blairo Maggi, na verdade, Vamos pensar uma coisa triste. ele é senador e está como ministro da Agricultura. E ele foi acusado de quando governador, a gente brinca, já estamos em fim de programa, adiantado a hora, mas na verdade o assunto é muito sério. Ele está sendo acusado de corrupção porque ele, quando governador do Mato Grosso, ele comprou uma vaga para o Tribunal de Contas, Gustavo. Sabe qual é o valor que se comprava uma vaguinha lá? 12 milhões custava uma vaguinha. Essa é a acusação. A vaguinha de quê? Para juiz do Tribunal de Contas. Imagino que rende, hein? Imagino que rende. Eu na hora fiz esse cálculo. Na hora, tu paga 12 milhões pela vaguinha, mas com certeza o cara dá lucro, né? É assustador os valores. E na verdade, então, ele estava quando governador, então a discussão é essa, por isso que a Raquel Dodge pediu para tirar ele do Supremo e jogar ele no STJ, porque ele não tem direito a foro privilegiado, porque ele está como ministro, ele é ex-senador. Já era. Não, ele é senador. Ele é senador, mas está como ministro. Mas aquilo foi cometido quando ele era ainda governador, em 2009. Então a Raquel Dodge hoje pediu que ele seja deslocado para o STJ para ser julgado lá na Constituição. Não acha nada porque ele está prestando atenção numa outra coisa. Eu preciso dizer uma coisa aqui, ó. A gentileza de parabenizar a querida Norminha de Santa Cruz. Norminha de Santa Cruz fez aniversário neste final de semana, no domingo. Ela é uma assídua telespectadora do nosso programa e diz assim: fazer aniversário é olhar para trás com gratidão e para frente com fé. Abraço a todos. Ana Maria Esquise. A Ana Maria que pediu pra gente lembrar e mandar beijos e feliz aniversário para Norminha. O mercado financeiro hoje continua reagindo negativamente a tudo que sai de Brasília. Não tem jeito, é discurso, é ministro do Planejamento, é ministro da Fazenda, é o Temer, ninguém mais leva a sério. A Bolsa de Valores caiu 1,87% hoje, continua caindo, 81 mil pontos, 81.600 pontos hoje no fechamento, ou seja, está se vendendo, estão queimando tudo, realizando para tirar o dinheiro do Brasil. O dólar caiu porque o governo interviu, lançou swaps de curto prazo e com isso o Brasil começou a queimar reservas cambiais para segurar a cotação do dólar. Agora é engraçado, quando o dólar teve 3,12, o Banco Central disse, não, o dólar tem que circular livremente. E aí o governo brasileiro comprou o dólar para forçar a alta da moeda americana. Agora que a moeda está muito alta, o governo brasileiro vende, ou seja, queima reservas cambiais para forçar a baixa ou estabilização. Por que se diz, então, que o dólar deve flutuar livremente se o governo interfere na baixa e interfere na alta? Ou seja, é uma dicotomia em relação àquilo que se diz e àquilo que se faz. Por essas e por outras é que o governo brasileiro não é mais levado a sério. Muito bem. Eu quero mandar um abraço a um garoto chamado Cláudio Martins, que veio de Palmeiras das Missões, que mostrou que o Brasil tem futuro. O cara veio desempregado para cá, mano.
e botou uma empresa de cuidar de condomínios. E comprou uma camisa XT até. Tá aí, o cara agora ficou chique mesmo. Obrigada pela sua companhia, estamos indo embora. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Bom descanso a todos, sonhem com os anjinhos. Beijo. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.